Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal. Hoje estamos com Josimar Henrique do Sind Saúde, estamos com Mariane Ferreira e a gente está falando, conversando sobre o mercado de trabalho no grupo, certo? Dos homossexuais. Eu acho que é uma questão importante a gente entender como é que é o cenário. E acredito que o Josimar deve ter ouvido e visto bastante, uma vez que ele estava na frente de um sindicato, que representava justamente todos os trabalhadores da saúde de um estado. Josimar, ainda há muito preconceito? Sim, há muito preconceito, sim, com os LGBTs. Eu tenho um amigo, não vou citar o nome dele porque eu não pedi permissão, mas que ele assumiu o cargo numa construtora e ele dizia que ele tinha que interpretar um personagem do início ao fim, porque ele nunca conseguiria conversar com um pedreiro sendo viado. Essa era a frase que eu ouvi dele semana sim, semana não. Então, a gente encontrava os pedreiros no shopping, pagando passagem ou em algum local, e as piadas que os pedreiros soltavam com ele reagia a essas piadas, excessivas piadas homofóbicas, inclusive. E eu perguntava assim, mas rapaz, tu não se incomoda de estar tirando esse tipo de piada? E aí, o gay para estar no mercado de trabalho tem que estar disfarçado? Sim, sim, principalmente nos hospitais particulares, eles são uma pessoa, quando eles saem é outra pessoa. Nós temos um caso de uma transexual que ela sofreu muito para se adaptar em setores, para trabalhar com adultos. Ela preferiu trabalhar com criança, porque ela disse que ela conversando comigo, tanto os colegas de profissão, nossos colegas de enfermagem, quanto os pacientes, ela não se sentia bem por ser uma mulher trans. Ela sofreu muito, aí então ela foi trabalhar numa UTI pediátrica. Ela disse que cuidava das crianças e tinha o acolhimento dos pais, das mães da criança. Porque com adulto ela nunca se sentiu bem em trabalhar com adulto. Existe uma diferença entre estar no local de trabalho e os preconceitos que a gente tem ali naquele serviço laboral e o ato de entrar. É impressão minha ou existem determinados setores que os gays são mais bem aceitos que outros? Olha, não há todos são mal vistos pelas gestores, por ser gay, por ser lésbica. É tanto que a gente não consegue. Eu já fui da Secretaria de Opressão de Mulheres, Negros e LGBTs. Nós nunca conseguimos fazer um seminário sobre a questão LGBT na área da saúde. Porque os colegas não querem se expor por ser gay e lésbica, não vão para qualquer tipo de atividade. Pelo contrário, hoje eu gosto de militar na área LGBT, porque eu sofri muito com a opressão. Isso que você está falando é contrastivo, assim, quando a gente faz universidade, há na crença da universidade, no comentário popular, que determinados cursos atendem uma demanda de homossexuais maior que outros. Letras. Eu fiz letras e boa parte dos meus amigos são homossexuais. E se eu ouvia falar que em enfermagem, por exemplo, a grande comunidade era ou mulher, homossexuais, a título de se brincar, de se tirar onda, de dizer que o cara que é hétero lá é que sofre preconceito. E daí tu me disse que na saúde, esse grupo que aparentemente era majoritário não consegue se encontrar para fazer uma reunião, um seminário, é absurdo, uma barbaridade. Quando eles vêm ao sindicato, existem queixas relacionadas à sexualidade? Há também. Como é que são como é que são esses assédios que eles sofrem? Quais são as descrições prototípicas, assim?
As maiorias é porque a grande maioria dos gays são bem extrovertidos. Por ser isso, incomoda a sociedade. Acha que por você ser alegre, ser umas pessoas, isso incomoda a sociedade. É por isso que muitos não, quando entra na instituição privada, ele já está dizendo, ele está privado de ser aquela pessoa que ele é, lá dentro. Quando ele sair, ele pode ser quem ele for, mas lá dentro ele não vai ser a pessoa que ele é, de comunicativo. Eu sou uma pessoa que eu nunca fui comunicativo porque eu sofri muito para mim sair do armário, né? Sofri. Nesse mercado, como é que se dá o reconhecimento? Existem gays hoje, bom, Brasil não é Canadá, mas no Canadá a gente tem um presidente gay, um primeiro-ministro gay. O Brasil não é Canadá, mas a gente tem representantes gays no Senado, representantes gays na Câmara, e há diferentes expoentes que estão aí. Mas e o mercado de trabalho? Isso se repete no mercado de trabalho? Também. Do jeito que os deputados que são declarados homossexuais são perseguidos com esse governo, o trabalhador também da área de saúde também é perseguido, do mesmo jeito, por ser gay. E quais são as dicas que você dá para esses trabalhadores? Para que eles lutem também, né? É importante que eles lutar, de ir para as lutas, não ficar só escutando, mas sim, quando puder, vá para seminários, para se nortear, pelo menos. Certo. Então, buscar ajuda, comentar, trocar ideia. Dentro dessa cadeia de preconceitos e discriminações que ocorrem no mercado de trabalho, a gente também está sendo abordado aí por um mundo enorme de fake news, de pautas bombas, de ataques. Eu acho que o primeiro ataque que causou uma comoção popular e uma cisão, mas eu acredito que negativa, ao meu ver, tenha sido o kit gay, que foi um super golpe. Posso falar isso? Foi um golpe publicitário, o kit gay? Com certeza. Com certeza. Ele é verdadeiro ou falso? Existia um kit gay? Nunca existiu. O que existiu? O que existiu era mudanças na lei. Então, o governo que aí está, ele era deputado, ele inventou um fake news muito grande, dizer que tinha que o kit gay era com pornografias, isso, aquilo, outro. Nunca existiu. O MEC nunca passou por essa cartilha. Até os livros, né, que ele mostrou em algumas entrevistas, nunca fez parte, nunca foi distribuído nas escolas, e se fez parte de alguma biblioteca foram de poucas, assim, nunca foi realmente distribuído com essa intenção de criar uma cartilha, de ensinar crianças com aquele conteúdo. Então é complicado a gente ver políticos que deveriam estar nos defendendo e levando pautas sérias, inventando histórias que infelizmente acabou contribuindo para a eleição, né? Acabou contribuindo para as pessoas escolherem em quem eles queriam comprar. O kit gay vem antes do impeachment, né? E Sim. ele aparece onde acredito que foi a primeira grande inserção em mídias sociais, a partir do Malafaia, a partir do Bolsonaro, a partir do Feliciano, que mostravam livros que não tinham absolutamente nada a ver e diziam: olha só o kit gay, olha o que estão dando nas escolas, livros que nunca chegaram nas escolas. Mas a sociedade comprou a história, como muitos compraram, inclusive a mamadeira de piroca nas eleições. Fora isso, existem outras fake news que lhe vem à mente, que vem à sua mente também? Tem a questão de que muita gente fala que a pessoa é gay por opção, né? E o relato das pessoas que eu convivo, que são gays, que gostam de pessoas do mesmo sexo, é que não é uma opção. Elas sempre tiveram atração, assim como a gente cresce com atração por homens ou por mulheres do sexo oposto, eles têm atração por pessoas do mesmo sexo, é algo natural para eles. Não foi algo que do nada aconteceu, ou eles, eu decidi ser gay. Até porque o cenário, infelizmente, ainda hoje é de muito preconceito.
Então, eu não consigo ver como alguém poderia escolher e virar numa situação que ia trazer tantos problemas, porque é algo realmente natural para eles, né? E aí vem a ideia da cura gay e tal, você pode até... Cura gay. A cura gay eu acho isso uma aberração. Que ser homossexual não é ser doente. Eu nunca estive doente. Pelo contrário, eu sou saudio até mais que eles. E essa questão da opção, o que é que você acha? A opção, eu acho que eu não vou optar por ser chocalhado, ser excluído da sociedade, ser servir de chacota. Eu acho que eu vou optar por morrer, por homofobia, por ser isso, aquilo, outro, por ser... Isso não é opção, é a minha orientação. Sua orientação. É exatamente o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. É uma orientação, uma coisa que nasce com você, assim como você nasce. E você gosta de fazer certas coisas, você gosta de sentir atração por certas pessoas, o gay também é algo natural. Eu montei aqui uns rápidos cards para aproveitar a ideia. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar cada um cardzinho desses e a gente vai falar sobre esses mitos. Então, mitos gays, mitos sobre a ideia de ser gay, pra gente conseguir falar aqui sobre barbaridades de fato. Então, estão aqui algumas, cada um tira uma. Primeiro aí, qual que será? Homossexualidade vem do Ocidente? A homossexualidade vem do Ocidente. Não tem árabe gay, não tem oriental gay. Esse povo não anda assistindo muito vídeo na internet, não é mesmo? Porque é o que mais tem. E aí? O que vocês acham? Bom, pelo que eu vejo na mídia, dos documentários que eu assisto, dos filmes, dos livros, dos relatos, sempre existiu homossexualidade em todas as épocas, em todos os lugares. Todos os países. Todos os países, assim, infelizmente era algo velado, algo que era escondido, mas em outros momentos era algo que era aceito, como na Grécia Antiga, que era algo que estava inserido dentro da comunidade, e na maioria algo que era escondido, e como até hoje muitas pessoas infelizmente se obrigam a esconder. E eu acho um absurdo pensar que é algo só daqui do Ocidente, pelo contrário. Claro. Só que em regimes fechados, como existem alguns países no Oriente, é algo, às vezes até com pena de morte, né? Então as pessoas são obrigadas a esconder e criam essa imagem errada de que não existe lá. O que eu penso assim é, tipo, caramba, se aqui a gente vive situações tão graves, tão complexas, tão terríveis, de opressão, discriminação, de ódio em família, imagine lá, que além de tudo existe uma religião preponderante, no caso do Oriente Médio, ou que existe uma apatia de diálogo. Agora, não se esqueçam também que além do Ocidente nós temos países extremamente desenvolvidos e que mostram a sua sexualidade. Japão, por exemplo, tranquilíssimo, sabe? Itália, mas Itália é Ocidente, né? Mas em compensação nós temos outros estados, como a Rússia, que é crime ser ou a gay. Coreia, que você... Existem até redes sociais gays, mas que é algo que tá off da sociedade. Então, para as pessoas, outras pessoas, elas não se assumem como gays, mas existe todo um submundo, entre aspas, onde eles se relacionam e vivem essa vida, mas tem que ser algo escondido. Você não... Sempre é amiga, sempre é amigo, nunca é namorado, nunca namorado, exatamente por ser algo que não é aceito. Vamos ver o próximo? Vou puxar. São homossexuais por terem sido violados. São homossexuais por terem sido estuprados, por terem sofrido abuso na infância. Malafaia diz que 50% dos homossexuais são homossexuais porque foram estuprados na infância. Então ele joga o preconceito dele e cria um problema absurdo de homofobia. Eu já vi outro caso de uma moça que era defensora da cura gay, que ela dizia que 100% dos homossexuais que são homossexuais é porque sofreram algum abuso na infância. E aí? Eu não concordo. Porque
a pessoa sabe, de criança já, que sente diferença entre ser gay ou não. Na infância, eu era uma pessoa, na minha infância, que eu não brincava com criança porque eu tinha medo da sociedade. Eu sabia que eu era gay, porém eu tinha medo dos meus pais, que eu era pequeno, e me criei nesse medo de assumir minha sexualidade. Claro. É uma loucura, né? Um desafio. Me irrita um pouco, porque a gente precisa encontrar todo tipo de desculpa. Não que não aconteça casos de pedofilia, e acontecem muitos. Uma vez, primeira escola que eu fui dar aula, na rede pública, concursado, eu me assustei quando eu fui ver os alunos saírem dessa escola e só quem buscavam eram pessoas mais velhas, 40 anos, buscando crianças de ensino fundamental, 2. E eu chego pro porteiro e falo, nossa, os avós são muito participativos. Não eram os avós. E o porteiro ri pra mim e falou, avós é porque a gente tem uma cultura, principalmente no interior. Agora, opção é opção. E opção é opção não. Orientação é orientação. E as pessoas têm que começar a aceitar isso. E não dar ouvidos para essas pessoas sem escrúpulos. Porque alguém que aceita, que coloca... Porque o que ele faz ali é tão grave, ele impera que os gays são gays não por serem, mas por terem sofrido algo, por serem... E em seguida ele coloca, opa, quem é que faz esses casos? Os próprios gays. E assim vai. Próximo. Os homossexuais não são religiosos. E aí, isso é uma curiosidade mesmo, assim, óbvio. A gente viu algumas matérias recentemente na Globo e na Record não, do SBT, Record eu nunca vi, expondo igrejas que têm aceitado e que têm se adaptado, e que inclusive alguns pastores são travestis, mas isso em São Paulo, Sudeste. Aqui nós já temos 2 igrejas de inclusão no Rio Grande do Norte, mas a grande maioria dos homossexuais, por mais que a família seja crente, católica, dessas que vivem de igreja direta, quando eles se autodeclaram gays, eles não frequentam. Por quê? Vão para o candomblé, porque não são acolhidos. A grande maioria dos homossexuais são de religião afro. É mesmo, não fazia ideia. Porque eles preferem ir para o centro de candomblé, centro de umbanda, porque lá eles são bem acolhidos. Se eu chegar numa igreja católica, mesmo católica, ou então numa protestante, eles vão me excluir por ser diferente. E na religião afro, eles são bem acolhidos. Houveram mudanças na religião católica? Eu vi uma vez o Papa, algumas vezes, mas recentemente o Papa mencionou que os gays deveriam ir, seriam bem recebidos na igreja, não foi algo assim? Foi, mas só que na realidade não existe isso. Ainda é algo muito da política do Papa. Tem que haver uma política muito grande com os padres, porque eles dizem assim, vocês têm que ser assim assado aqui dentro. Não pode. Se você faz um acolhimento, você tem que acolher a pessoa do jeito que ele é, não querer mudar a pessoa. Claro. Verdade. Ainda tem um longo caminho ainda, né, pra correr. Por último, os homossexuais são violadores de crianças. Absurdo. Que vem daquela... É um absurdo isso, dizer isso. E dá uma dor, né? Porque... Claro que não. Eu digo por mim, são 2 pessoas que eu preservo muito, 2 cidadãos que eu preservo. É criança e idoso, que eu trato com muito carinho. Mas é carinho, não é para violar a criança nem o idoso, é respeito, é humanidade, entendeu? Mas perguntas assim, porque vamos concordar que todas essas perguntas aqui são absurdas, né? São cretinas, são cruéis. Por que elas saem tanto? Por que elas estão dentro da fofoca familiar, estão dentro... Por que a gente não consegue se desapegar disso?
Infelizmente, porque eu acho que a gente vive numa sociedade preconceituosa, que tá ainda com essas ideias, esses tabus muito arraigados, né? A gente pode ver nesses... Que todos são tabus aqui, Porque né? são tão tabus, né? E que esses tabus, eles visam o quê? Desqualificar, marginalizar esse grupo e realmente fazer com que as pessoas tenham aversão. De toda forma, tornar eles como algo distante da sociedade comum, distante do que é considerado aceitável na comunidade. Infelizmente, eles usam isso, assim como... Assim não, né? Mas, por exemplo, no caso dos comunistas, né? Diziam que os comunistas comiam criancinhas. Para realmente monstrualizar aquelas pessoas desse grupo. Acho que só existe um grande caminho. Demonizar, que é né? educação, sabe? Assim, e trazer campanha. E ao mesmo tempo eu sinto que a gente não tem essas campanhas. E quando a gente vê... Quando você tiver alguém perto de você reclamando e dizendo, só dão voz pra eles, só aparecem eles, é bom. Tá incomodando. Se tá incomodando, as pessoas estão tendo que falar, estão tendo que se expor, estão expondo os demônios pra daí você ajudar elas a seguir. Eu já ouvi muitas pessoas falando que, tipo, estão dando muita visibilidade, que tá exagerado, que não tinha pra que isso. Mas, na verdade, exatamente porque ainda há pessoas que são mortas por causa da sua orientação sexual, porque as pessoas sofrem violência, porque as pessoas são estupradas, porque as pessoas são discriminadas, que ainda há necessidade de estar se falando. Se fosse algo aceito pela sociedade, não haveria necessidade de ter uma militância, de ter um grupo que lutasse pelos direitos, porque esses direitos não são respeitados ainda, né? Então tá. Aqui no Brasil, o homossexual, a mulher, a lésbica, se andar de mão aqui no Brasil é um absurdo. Eu estive na Europa, eu me encantei. Porque quando eu vi os casais passar por criança, como se fosse normal. Que no Brasil, se dois homens tiverem de passar para a criança, o pai e a mãe faz de tudo para a criança até mudar o caminho. E na Europa não, na Europa é muito... Eu me senti assim, muito bem quando eu fui à Europa, porque principalmente em Madrid. Os casais passaram no meio das crianças de mão dada, era muito bonito, mas no Brasil ninguém pode fazer isso, porque vai morrer. Um pai estava andando de braço em São Paulo com o filho, quase ia sendo morto, os caras pegaram ele para matar mesmo. Achando que era um casal. Casal de homo. E vamos fechar? Vamos. Foi bom o papo, gostaram? Olá. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E espero vocês aqui para mais vídeos. Obrigado, Josimar, por Obrigado, eu tudo. que agradeço pelo convite. E a gente vai seguindo. Até a próxima. Tchau.